Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso O Mago da Roleta. Nessa aula a gente vai falar sobre os cavalos. É uma leitura bem complexa que exige bastante atenção. Os cavalos fazem parte do algoritmo 3, onde sempre teremos uma diferença de 3 números de um terminal para o outro, como vocês podem observar no exemplo. Observem isso, pessoal. Cavalos simples. Os cavalos simples são basicamente isso aqui: 0 e 3, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, 4 e 7, 5 e 8, 6 e 9, 7 e 0, 8 e 1, 9 e 2. A identificação dos cavalos sempre será pelos terminais, pela sua terminação. Ou seja, o terminal 0 faz cavalo com todos os números do terminal 3. O terminal 1 faz cavalo com todos os números do terminal 4. O terminal 2 faz cavalo com todos os números do terminal 5. O terminal 3 faz cavalo com todos os números do terminal 6. O terminal 4 faz cavalo com todos os números do terminal 7. O 5 faz cavalo com todos os números do terminal 8. Terminal 6 faz cavalo com todos os números do terminal 9. Terminal 7 faz cavalo com todos os números do terminal 0. Terminal 8 faz cavalos com todos os números do terminal 1. O terminal 9 faz cavalo com todos os números do terminal 2. Funciona dessa seguinte forma: sempre teremos uma diferença de 3 números de um terminal para o outro. Isso aqui são os cavalos simples. Agora vamos para os cavalos triplos. 0, 3 e 6, ou seja, terminal 0, 3 e 6. 1, 4, 7. Terminal 1, 4, 7, 2, 5 e 8, terminal 2, 5 e 8, 3, 6 e 9, terminal 3, 6 e 9. E para fazermos a leitura de cavalo, teremos sempre a diferença de 3 números de um terminal para o outro, como foi mencionado agora há pouco. Já para fazer a análise em sequência, é preciso ter números de terminais que fazem cavalos. Lembrando que para identificar os cavalos sempre será observado os terminais, pessoal. E o gatilho de entrada sempre será observado na quebra de sequência, em um número que não faça cavalo com os números anteriores. Por exemplo, observem aqui. O número 1 está acima do número 4 aqui na tabela, certo? O número 1 está acima do número 4, ou seja, o terminal 1 faz cavalo com todos os números do terminal 4. Mas o número 1 não está acima do número 14, certo? Mas ele está acima do terminal do número 14, que é o número 4. O número 2 não está acima do número 15, mas o terminal 2 está acima do terminal do 15, que é o terminal 5, correto? Pessoal, o 0 ele faz cavalo com o 3, porque existe uma diferença de 3 números de um terminal para o outro. Ele não pode fazer cavalo com o número 1, porque não dá certo, e com o número 2, e sim se encaixa com o terminal 3. É dessa forma, pessoal, vamos identificar os cavalos pelos terminais. Vejam que o terminal 5, o número 5 não está acima do número 28, mas o terminal 5 está acima do terminal do 28, que é o número 8. Então é isso, vamos identificar os cavalos pelos terminais. Exemplo de cavalos simples. Para a gente ter um exemplo de cavalos em sequência, temos que ter pelo menos 3 números em sequência. Observem aqui, o 1, depois o 24, logo em seguida o 34. Então, esses 3 números fazem cavalos, ou seja, terminal 1 e 4, cavalos 1 e 4. Houve a quebra no 25, o 25 não faz cavalo com o terminal 1 e nem o terminal 4. Por quê? Por conta da diferença de 3 números de um terminal para o outro. Então não dá certo o 25 com o 1 e nem com o terminal 4. Então o 25 foi o nosso gatilho de entrada, foi a quebra dos cavalos em sequência. Nesse exato momento eu vou fazer jogada para os cavalos 1 e 4, ou seja, para os terminais 1 e 4 e vizinhos. Os vizinhos a gente localiza na raiz. Então eu vou marcar todos os números do terminal 1 e do terminal 4 e somente um vizinho para cada lado. Somente um vizinho para cada lado e sempre façam a proteção no 0. Outro exemplo aqui, pessoal. Temos o número 3, logo em seguida o número 13 e depois o número 26.
Por aí já identificamos que temos os cavalos 3 e 6 em sequência. Para a gente ter uma confluência dos cavalos em sequência, temos que ter pelo menos 3 números que fazem cavalos. A partir daí teremos somente a nossa confluência, mas o gatilho de entrada será quando houver a quebra. A quebra sempre será em um número que não faz cavalo com os números anteriores. Então veio o 13, depois o número 3 e depois o 26. São cavalos 3 e 6. E depois veio o número 28. O 28 foi a quebra dos cavalos 3 e 6. Então o 28 foi o meu gatilho de entrada para fazer jogada nos cavalos 3 e 6 e vizinhos. Somente um vizinho para cada lado. Aqui a gente tem um exemplo de alternado. Alternado de cavalos. Então veio o número 1, logo em seguida veio o 25. Aqui a gente não tem nenhuma confluência, nenhum gatilho de entrada. Mas logo em seguida veio o 14, após uma casa. O que deu a entender foi que os cavalos 1 e 4 estavam alternando após uma casa. Já que eles estão alternando após uma casa, eu vou esperar mais um número qualquer, que é a casa, que a gente fala, para efetuar a jogada em todos os números do terminal 1 e 4 e seus vizinhos. Somente um vizinho para cada lado. Então veio 1, logo após uma casa veio o 14. O 14 foi a minha confluência. Confluência é quando o padrão está sendo respeitado corretamente. O 32 foi o meu gatilho de entrada. Gatilho de entrada é o momento em que a gente pode efetuar a nossa jogada. Então veio o 32. O 32 foi o gatilho de entrada para fazer jogada em todos os números do terminal 1 e 4 e seus vizinhos. Ou seja, nos cavalos 1 e 4, pessoal. Dessa forma funciona os alternados de cavalo. Aqui poderia ser a mesma forma com os cavalos 3 e 6, com os cavalos 2 e 5 e com os cavalos 6 e 9. Funciona para qualquer um cavalo. É só identificar os cavalos que estão acontecendo no momento.